A semiótica crítica é sempre um gesto político. E político em alguns níveis também, né? Primeiro, no nível de política acadêmica, política intelectual, por algumas coisas que ela está fazendo, e depois também política num sentido forte, como a gente pode ver a partir daqui, né? Tem a ver com o gesto de política acadêmica, política científica, né? Porque ela é a afirmação da semioticidade de teorias e autores que tiveram esse aspecto da obra ignorado. Acho que esse é o principal aspecto. Porque quando a gente fala, é curioso, né? Porque a gente fala com muita naturalidade disso já aqui, né? Enfim, né? Em todo o GPESC, né? Não só no núcleo do Alexandre aqui. Se a gente fala aqui nesse espaço do Corporalidades, por exemplo, Foucault como autor de semiótica, isso é dado, né? Isso é óbvio. Só que isso não é óbvio para o campo, isso não é óbvio em diversos outros espaços. Assim, né? Então, é um gesto político de fazer essa afirmação, né? De não limpar o pensamento desses autores, porque às vezes se limpa a semiótica por entender que é algo que não seria legal. Ah, semiótica, né? Foucault é muito mais interessante fazendo outras coisas. Não. Na verdade, ele só pode fazer as outras coisas porque ele passa pelo pensamento semiótico. Acho que é esse gesto de afirmação muito importante da semiótica crítica e que vai ser feito para vários outros autores, né? A gente tem aqueles ali da tabela, mas, por exemplo, isso pode ser feito com teoria queer de modo mais amplo, né? Butler, enfim, está aqui para dizer isso também, né? Isso pode ser feito com autores da ciência política, com vários tipos de autores, né? Acho que o trabalho que foi mais feito até então foi com esses autores do pós-estruturalismo, mas é um trabalho a ser feito com diversos tipos de pensamento que estão falando de representação, estão falando de figuração, estão falando de discursividade, não querem falar de semiótica, por N motivos, né? E a semiótica crítica é dizer não, isso é semiótico, e em dizendo que é semiótico, a gente pode ativar outras potências disso que vocês estão dizendo, né? É também um gesto político, né, no sentido de retomar um potencial da semiótica como um pensamento subversivo, aquilo que vai olhar os discursos e vai tentar desmontar eles, não só fazer uma reafirmação daquilo que está sendo dito, né? A semiótica como aquilo que pode ser utilizado, de fato, como contestação dos discursos, né? E que é um modo de uso da semiótica que ficou um pouco, de certo modo, esquecido a partir do momento que a semiótica acaba sendo atrelada, a partir dos anos 60 e 70, né? Primeiro, uma modelização, né? Essa questão da semiótica dos modelos, que também a gente não pode jogar os modelos fora com o resto da água da bacia, né? É importante os modelos. O problema é, de certo modo, alguns usos que se fizeram no modelo que tornaram a semiótica uma caricatura de si mesmo. Né? E também essa ideia da aplicabilidade, né? Acho que a semiótica, ela tem esse caráter aplicado, mas esse caráter aplicado ele fica muito integrado, né? Nos últimos anos, assim. Semiótica vira consultoria de moda ou consultoria de imagem política, de certo modo. O que faz parte, né, da sua gama de usos de pensamentos, mas isso acaba, de certo modo, enclausurando esse potencial da semiótica. Eu trago aqui o print da famosa rant da Santaella contra ciclovias, eu não sei se vocês têm essa referência, quem é mais jovem não vai lembrar disso. Mas teve a eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2014, né, e, enfim, o Haddad estava concorrendo, ele já era prefeito, né, não, ele estava concorrendo em 2014. Bom, não vou lembrar exatamente o contexto, mas a semiótica faz um post no Facebook reclamando das ciclovias que o Haddad estava implementando em São Paulo, e tem uma leitura semiótica ali das ciclovias, dizendo que as ciclovias serem vermelhas é um problema, né? Porque elas causam efeito sobre o nosso sistema nervoso central. Um uso muito caricatural da semiótica, assim, né? E que a gente vê nas redes sociais, assim, seja pela Santaella, seja por outras pessoas, assim, as pessoas olham o pôster de filme, olha, vocês têm que ler semiótica e ver que esse pôster de filme está dizendo XYZ, para só afirmar uma coisa muito óbvia, né? Esse é um uso comum da semiótica hoje em dia, e eu acho que o gesto político da semiótica crítica é, de certo modo, sair disso para restituir um outro sentido, né? Um sentido, então, de fato, um pouco mais desconstrutivo da semiótica, por assim dizer. E tem um outro aspecto... o prefeito... era isso, então. Eu acho que era uma eleição de 2014, e ela estava, de certo modo, comentando sobre a eleição, sem comentar, mas fazendo uma crítica ao Haddad. Assim. Acho que era um pouco isso, assim, né? Porque ela fala de vermelho, tem também uma outra conotação óbvia que ela não traz ali, né? Mas a gente, fazendo a nossa leitura semiótica, sabe do que ela estava falando, né? E o outro aspecto semiótico outro aspecto político da semiótica crítica, é daí, no sentido mais forte de política, é que o próprio objeto de investigação da semiótica crítica é a política que leva à atualização de certos regimes de signos, né? Essa ideia, né, é importante para a semiótica crítica, né, quando ela vai, por exemplo, fazer o conceito de máquina abstrata, no momento posterior, né, mas essa ideia de que os regimes de signos existentes, né, eles são apenas algumas das infinitas possibilidades que o sistema de enunciação permitiria, né?
aquilo que a gente tem, as representações que a gente tem, aquilo que a gente pode dizer ou aquilo que a gente pode ser, é apenas uma possibilidade, é apenas uma atualização das infinitas possibilidades que existem, né, na máquina abstrata que precede, de fato, a efetivação dos enunciados, né? Aquilo que a gente diz é apenas uma possibilidade. Isso é Foucaultiano também, né? Assim, o conceito de enunciado e o próprio conceito de discurso, né? E o que interessa para a semiótica crítica é não ver se essa efetivação é a melhor efetivação ou é a efetivação mais correta de acordo com o referente, né? Se esse tipo de representação é a representação mais adequada ou se é a representação mais completa, né? Mas é entender que tem um processo que leva a essa representação ser feita desse modo. A gente poder anunciar certas coisas e não outras. A gente dever anunciar certas coisas e não outras. Ou a gente ter que ser de certo modo e não de outro modo, né? Tem um processo nisso, né? E é um processo político, de redução das possibilidades de representação. E o que vai interessar para a semiótica crítica é tentar olhar não para o fim da cadeia, mas justamente para esse processo. O que acontece entre virtual e atual que levou certas coisas a serem de certos modos, ou não de outros, né? Porque isso também vira uma afirmação dos possíveis, né? Ao apontar que esse possível existente, né, apagou, né, fantasmalizou vários outros tipos de mundos possíveis, né? E voltar ao processo uma afirmação desses outros mundos possíveis, né? Que é um gesto político, a afirmação de outro mundo possível. E aí a gente chega a outra citação chave, né, fundadora da semiótica crítica, muito repetida sempre, que é essa ideia colocada pelo Deleuze e pelo Guattari sobre alguns regimes de signos, mil platôs. Está no Mil Platôs 2, né, na divisão brasileira feita do Mil Platôs, que é o Mil Platô semiótico, né, que a gente tem sobre alguns regimes de signo e o Postulados da Linguística, que são os grandes textos sobre signos ali. E essa citação que era repetida em todos os textos do grupo, assim, entre 2012 e 2016, para fazer um artigo no GPS que tinha que começar por essa citação, de certo modo. A pragmática deve recusar a ideia de um invariante que poderia se abster dessas transformações, mesmo invariante de uma gramaticalidade dominante, pois a linguagem é caso de política antes de ser caso de linguística. Mesmo a apreciação dos graus de gramaticalidade é matéria política. Justamente nesse sentido que eu estava comentando antes, né? Essa ideia de que todos os fenômenos semióticos são fenômenos políticos, porque eles têm a ver com a efetivação de certos enunciados, de certos regimes e não de outros, né? E o ato de aparição e, consequentemente, de apagamento é sempre um ato político, né? E é nesse sentido que ela vai levar alguns dos seus temas e de suas questões, assim, né? Então, a gente tem os primeiros textos e as primeiras formalizações da semiótica crítica a partir de 2012, como eu estava comentando para vocês, né? Acho que são os dois textos inaugurais da semiótica crítica, a gente pode ver nessa arqueologia, né? O Deleuze é a semiótica crítica, que eu já comentei antes, né? Assinado por Alexandre, André, Marcelo e Jamer. E o segundo texto, que esse já é de fato mais programático. O Deleuze é a semiótica crítica, é uma investigação do que poderia ser um pensamento semiótico no Deleuze, né? E já usa esse termo semiótica crítica, mas o percurso para uma semiótica crítica, apresentado pelo Alexandre e pelo André na Intercom em 2013, ele já é um texto de programa. Está delineando o que vai ser feito, então, né, para uma tentativa de, primeiro, consolidação da ideia da semiótica crítica, né, mas também tentar entender como ela pode funcionar para a comunicação, já que a gente, então, está desenvolvendo essa ideia dentro da área da comunicação, né, não é uma história da filosofia, não é na linguística, é na comunicação. E é interessante perceber também de como são dois textos que são apresentados no GT de Semiótica da Intercom, que eu acho que é importante também nessa história reconhecer os espaços importantes para isso. E o GT de Semiótica da Intercom é um espaço de interlocução primordial, assim, do desenvolvimento da semiótica crítica, né, como constituição, de fato, de um grupo de pesquisa. A gente estava falando antes do grupo grande, né, somos um grande grupo hoje, as redes, e isso surge nesse espaço do GT da Intercom, principalmente, assim, né? Então, acho que é também importante reconhecer isso nesse percurso, né? E nesse texto mais programático de 2013, que depois é publicado em 2015, né, a gente já consegue ver também alguns focos de interlocução possíveis da semiótica crítica com a comunicação. Como já a gente já vê no subtítulo que esse texto ganha quando é publicado em texto depois, materialidades dos acontecimentos micropolíticos, que vão se tornar as três interfaces de discussão da semiótica crítica com a comunicação. Então, toda essa postura crítica política, né, e metateórica, metareflexiva, que a semiótica crítica traz da discussão semiótica, da discussão
filosófica no primeiro momento, ela vai se voltar, então, aqui para pensar problemas que, na verdade, não são exatamente problemas reconhecidos como sendo da semiótica. Acho que esse movimento de reconhecer como semiótico coisas que não são, né? São problemáticas presentes na área da comunicação, né? A gente fez um olhar para a área da comunicação e identificou que tinha algumas coisas sendo discutidas na área da comunicação que não estavam sendo discutidas semioticamente e que poderiam ser discutidas semioticamente, né? A primeira delas é a discussão das materialidades, que estava muito em voga ali no começo dos anos 2010, né? O Gumbrich estava a todo momento no Brasil, teve o lançamento da tradução ali do Produção de Presença, um legado teórico muito grande para vários autores brasileiros, né, como Felinto, como Simone, várias pessoas estavam trabalhando com a ideia de materialidade ou com uma ideia de mídia, né? O pensamento McLuhaniano também tem a ver, por exemplo, com uma questão de materialidade, e isso estava disperso no campo, e a semiótica crítica entendeu que poderia ter uma incidência do pensamento semiótico aí, né? Esses problemas, essas questões poderiam ser pensados, né? Não melhor pensados, ou não corretamente pensados, mas tem um aspecto da materialidade que não estava sendo levado em conta, que é o aspecto da materialidade. Pensar semioticamente a materialidade permite a gente falar, por exemplo, da materialidade das relações, né? Da materialidade do processo de significação, da significância. Era um dos argumentos que a semiótica crítica faz nesse mapeamento. Outra questão muito presente na área da comunicação é a questão do acontecimento, né? O objeto da comunicação é o acontecimento. Era uma proposta teórica bem forte, assim, nesse começo dos anos 2010, por conta do Ciro, também, sobretudo, né? Mas a gente tinha uma discussão muito grande, assim, teorias do jornalismo, né? A Márcia Benetti estava trabalhando muito com o acontecimento, o Ronaldo trabalhou muito tempo com o acontecimento também. Tinha uma discussão teórica sobre o acontecimento que estava sendo feito por uma chave, de novo, que não era exatamente da semiótica. Mas o que implicaria a gente pensar isso, que os nossos colegas estão pensando semioticamente? De mesmo modo, a questão das micropolíticas, né, que envolve essa discussão mais ampla de micropolíticas, mas é um modo também da semiótica crítica tentar enfrentar algumas questões importantes para a área, né, como, por exemplo, a questão do pós-humano, que era mais forte nesse momento aqui, no começo dos anos 2010, ou a questão, né, do pensamento queer, de identidade de gênero, ou de performatividade de gênero, que começa a surgir de forma um pouco mais forte já no final dos anos 2010 ali, e que leva, inclusive, essa pesquisa a mudar de ordem, né? E eu falo ordem porque essas três interfaces da semiótica crítica, elas viram três campos de pesquisa, de certo modo, né? Três projetos de pesquisa, né? Isso vira um grande macro projeto de pesquisa da semiótica crítica, né? Vira um projeto de pesquisa de 9 anos por parte do Alexandre, né? Projeto, então, algo que não é muito usual também, assim, né? Como submetido para a CAPES e para o CNPq como um projeto longo, né? O que tem a ver também com entender que a semiótica crítica era algo duradouro, né? Não apenas, assim, algo de momento, mas um projeto mais complexo, né? Dividido, então, em 3 momentos, né? Então, a gente pesquisou materialidades da comunicação e semiótica crítica entre 2013 e 2016. Era para o acontecimento ser o segundo passo desse percurso, mas isso foram as micropolíticas, né? Por uma percepção do Alexandre de, por exemplo, a discussão de gênero e a discussão de identidade estava muito forte, né? Já ali a partir de 2014, né? Acho que a gente tem um grande influxo de discussão disso na academia, então também essa plasticidade da semiótica crítica de poder botar o dedo no pulso da cultura e entender o que está acontecendo e discutir isso a partir da nossa perspectiva. Então, micropolíticas foi o foco da pesquisa de 2016 e 2019, e o acontecimento de 19 a 22. Mas o acontecimento de 19 a 22 acabou sendo um pouco sofrido, né? Acho que a gente passou por várias coisas, assim, né? Primeiro tem o Alexandre vai fazer o pós-doc em São Paulo, né? Ali em 19, o que afasta ele um pouco dessa discussão da semiótica crítica. Ele vai fazer um projeto de pesquisa para Santa Ela, discutindo comunicação, semiótica e política, né? Aí a gente tem a pandemia, e, enfim, depois em 2021 a gente tem o falecimento do Alexandre, então esse também ficou um pouco um afazer, assim. Tem alguns textos e algumas coisas sobre acontecimento, mas isso ficou um pouco menos desenvolvido do que os 2 polos anteriores, né? Eu vou passar rápido aqui, eu fiz uma apresentação muito grande, né, gente, mas eu quero ir para o debate, assim, para ouvir vocês e conversar também, então eu vou passar um pouco mais rápido agora para essas questões, né? O polo da pesquisa das materialidades rendeu um livro, né, que eu acho que talvez seja o grande objeto de semiótica crítica que a gente tem até o momento, né? Acho que é onde a gente tem mais condensados algumas questões e algumas discussões da semiótica crítica aqui no Semiótica Crítica e Materialidades da Comunicação, que está
voltado para estudar as materialidades, né? Mas é um livro que está pensando semiótica junto, assim, né? Acho que está fazendo também uma história da semiótica, como a gente consegue ver pelos temas aqui que são tratados, né? Ele começa pela comunicação, com hipóteses pertinentes, né, concernentes às teorias da comunicação, mas também faz uma história do que seria o pensamento material na semiótica. Mas o que eu queria destacar desse livro, sobretudo, é também esse gesto coletivo, né? Essa ideia de um livro que é produzido em grupo de pesquisa, mas é também produzido pelo grupo de pesquisa, né? Um livro que se quis, desde o começo, um livro coletivo, né? Não um livro de capítulos assinados cada um por cada autor, né? Mas que fosse uma junção de vários textos de todos envolvidos ali, que fosse, então, de fato, assinado, né? Esse gesto da assinatura, como gesto marcante, né? Assinado pelos autores, que a ficha catalográfica é GPESC, né? O autor é o GPESC, o que é um movimento de tentativa de produzir alguma outra coisa diferente, né, com a autoria acadêmica, assim, uma certa experimentação nesse sentido, mas que é performativo também do pensamento da semiótica crítica, né? Está levando a sério vários postulados que pertencem à discussão da semiótica crítica, né, como a crítica à autoria, né, essa crítica à autoridade da assinatura, né, a assunção de que todo texto é um mosaico de citações, e isso se tentou se produzir aqui. Não sem custos, né? Acho que isso foi um grande... Nós também só fazer um grande elogio disso, né? Acho que é um livro que demorou muito a ficar pronto por conta disso, é um livro que teve uma escrita muito dificultada por conta dessa opção, né? O Semiótica Crítica e Micropolíticas, que seria o segundo livro do segundo momento da pesquisa, né? Ainda não está pronto por conta desse caráter coletivo também, o que torna as coisas muito mais lentas, muito mais difíceis, mas é uma opção, né? Uma opção também política, né? Como também bem sintetizado aqui pelo Fabrício na resenha que ele faz, né? Mais do que uma resenha, né? No artigo que ele faz sobre o livro ali para o dossiê sobre o pensamento do Alexandre em 2022, né? Essa ideia de que a construção do livro é a construção de um pensamento numa ação coletiva, né? Não é a tradução de um pensamento, mas é justamente a construção desse pensamento pelo ato de assinatura múltiplo, né? E que tem a ver com a possibilidade do que pode ser feito com a semiótica crítica a partir disso. Recuperaram esses tempos o dia que a gente comemorou a entrega na gráfica do livro, assim, né? Acho que para também falar dessa coletividade em vários sentidos, né? Mas essa ideia, então, da construção, né? Da possibilidade do que a gente pode fazer a partir da semiótica crítica, né? O que foi feito com ela, né? Trouxe aqui alguns tipos de pesquisa que foram feitos com a semiótica crítica a partir desses conceitos, desses postulados, né? Dessa perspectiva, né? A partir de algumas teses, dissertações, né, algumas pesquisas foram feitas, né? A gente tem alguns trabalhos que são de corte mais teórico, né, que vão investigar, por exemplo, a obra de um autor e vão desentranhar alguma questão a partir dali, né, a partir daquele aspecto metateórico que eu trouxe, né? Isso foi feito com Deleuze, né, isso foi feito com Foucault. O Foucault já com um certo tipo de monstruosidade, né, fazendo um filho pelas costas do Foucault e fazendo um conceito de comunicável do gênero em Foucault, né? Isso foi feito na tese da Luísa, né? Isso foi feito com Simondon também, não está aqui, isso foi feito com os outros autores, né? A gente tem alguns trabalhos que estão tentando transformar em conceitos semióticos, conceitos que não são necessariamente conceitos da semiótica, né? Tentando criar conceitos semióticos para pensar alguns tipos de discursividades e fenômenos contemporâneos, né? Como a ideia da passabilidade trans ou a ideia da conversação, né, no cinema. A gente tenta produzir alguns conceitos a partir de conceitos existentes, a partir de algumas práticas colocadas, né? Isso para mostrar, então, também um pouco da plasticidade da semiótica crítica como essa perspectiva, né? A gente pode falar de música, de literatura, de teoria queer, de Deleuze, né? Mas sempre produzindo um resultado que é muito parecido no sentido que ele está interessado por essa política da enunciação, né? O que pode ser dito a partir desses objetos e como isso é dito, né? E também como isso pode ser desdito, porque eu acho que a possibilidade de construção da semiótica crítica como um conceito passa muito por essa ideia de ser um conceito desconstrutivo, né? E acho que isso está muito marcado na introdução de semiótica crítica e materialidades, né? E que é também aquele artigo que eu indiquei para vocês, né? Que a Anísia pediu como uma indicação de leitura. Eu indiquei o Aventura Crítica da Semiótica, onde tem essa proposta da semiótica crítica como um conceito desconstrutivo, né? Que acho que também pode servir para a gente pensar a semiótica crítica como conceito a partir daí. Tem alguns apontamentos sobre o que pode ser um conceito, né? Sobretudo a partir do Deleuze e do Guattari, né? A ideia de como um conceito ele surge para resolver um problema. Não se tem uma proposição de um conceito, senão da percepção de que alguma coisa foi mal colocada, ou de que alguma coisa não está sendo dita do modo que poderia ser dito. Tem tudo a ver com o que eu falei até agora da semiótica crítica. O conceito contém uma multiplicidade interna e uma rede conceitual externa.
Semiótica crítica se fez assim, né? Ela tem um campo de problemas que são próprios da semiótica clássica e também da semiótica desses autores de semiótica, que não quer dizer seu nome, né? Então, a multiplicidade interna ao conceito de semiótica crítica é o conceito de signo, é o conceito de semiose, mas é também o conceito de desconstrução, é também o conceito de desterritorialização e também uma rede conceitual externa, aqueles conceitos que não são próprios dela, mas com os quais ela tem que discutir. São, sobretudo, os conceitos da comunicação. Os conceitos a que, a todo momento, a semiótica crítica é instada a se justificar por que a gente está falando dessas coisas numa pesquisa em comunicação. Todos nós passamos, em maior ou menor grau, em algum momento, né? Mas isso faz parte do conceito, né? Os conceitos com os quais a gente tem que se confrontar e que não fazem parte da nossa rede interna, né? E a ideia de que um conceito não é enunciativo, mas performativo. O conceito não descreve um estado de coisas, mas, de certo modo, ele descreve o estado de coisas, mas ele faz uma descrição que coloca esse estado de coisas em visibilidade. De certo modo, esse estado de coisas não seria visível, não seria perceptível antes da enunciação do conceito. Então, quando a semiótica crítica descreve, né, por exemplo, a materialidade das relações, como ela faz no semiótica crítica, né, ou que, um exemplo mais concreto, né, vem à cabeça agora, por exemplo, quando o Cássio propõe a ideia de escutas expandidas, né, demonstrando todas as coisas que fazem parte de um processo de escuta de uma música que não são só exatamente a fruição musical, né? Ele está visibilizando várias coisas, né, que não são visíveis antes da própria incidência desse conceito de escutas expandidas, né? Não é que elas não existam, mas elas estão dispersas de um modo que o conceito reúne. E a dar um nome permite que aquilo seja, então, visibilizado, criticado e, então, talvez, inclusive, desconstruído, desmontado, né? Porque o impulso conceitual da semiótica crítica é essa produção de desconstrução de outros conceitos também, né? Isso aparece lá na aventura crítica da semiótica, que tem essa organização, né? A semiótica crítica propõe 10 desconstruções, né? Que é também um traço muito Foucaultiano do pensamento do Alexandre, assim, né? Fazer enunciados das coisas, assim, tem 3 movimentos que a gente faz aqui, tem 10 movimentos. Só que eles se confundem. Se a gente vai levar a sério, né? Os 10 viram 4, 5, porque vários se repetem, né? Mas isso tem um pouco a ver também com a ênfase em certos tipos de desconstrução ou em outros, né? Não vou ler todas aqui, né? Eu fiz uma síntese delas aqui, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para essas 10 desconstruções ele vai chamar que as 3 são as mais importantes, né? A desconstrução da centralidade do conceito de signo em prol da semiose, essa questão do processo, né? Desconstrução de um conceito empiricista da comunicação, né? Uma comunicação do campo da comunicação que pensa mais em torno dos objetos, dos fenômenos, né? E a gente vai pensar em termos de processo. E a desconstrução da essencialização fenomenológica da materialidade, que é o argumento do livro, né? Então, de certo modo, daqui, a terceira desconstrução é concernente ao livro, Materialidades da Comunicação, mas as 2 primeiras são o conceito de semiótica crítica de modo mais amplo. Só que todas elas encaminham para uma mesma, né, e esse é o segundo ponto, né, todas elas estão fazendo críticas, primeiro, a empiricismo, a questão de uma certa hipertrofia dos objetos, como o Alexandre falava também, né? Todas chamam a atenção ao caráter processual da semiose, um caráter infinito da semiose, né? Uma questão que já está lá no Peirce, mas é reforçada pela semiótica crítica, né? E todas elas reforçam essa ideia, vão no sentido de reforçar essa ideia do virtual, da máquina abstrata, né? Sobre o conceito de estrutura, por exemplo, né? O conceito de estrutura teria um número limitado de atualizações. Se a gente vai no conceito clássico de estrutura, né? O conceito levi-straussiano de estrutura, sobretudo, e a máquina abstrata, a partir de Deleuze e Guattari, seria um manancial infinito de atualizações possíveis, que não são todas possibilitadas e que interessa a semiótica crítica entender o porquê. Então, nesse sentido, né, eu acho que a semiótica crítica tem caminhos para uma consolidação conceitual que não está feita, né, mas que tem a ver com esse caráter múltiplo dela mesma, né? Ela é um conceito metateórico, está falando sobre o pensamento semiótico, né? É um conceito metasemiótico, mas ela também está descrevendo uma coisa. A gente pode dizer, a semiótica crítica, nesse processo, nesse fenômeno, né, há uma semiótica crítica aqui, quando a gente se refere a essa operação da semiose, né, entendida como política e autodesconstrutiva, né, como os fenômenos estão a todo momento, né, nessa cadeia significante, se autodesconstruindo e mostrando possibilidades, né, da gente retirar outros regimes de signos a partir deles próprios, né. E também, sobretudo, né, eu acho que isso é o que está mais feito até então, né,
semiótica crítica diz respeito a uma perspectiva teórico-metodológica de investigação de fenômenos comunicacionais. Ela é também uma teoria da comunicação. Eu acho que isso é algo que a gente também não pode perder de vista, assim, né? Porque eu acho que ela faz coisas com a teoria da comunicação, mas ela também é, ela própria, construída a partir de postulados que são comunicacionais. Claro que de teorias críticas a uma ideia de comunicação, né? Mas ela é também comunicacional. E ela foi teórica até agora, né? Com alguns esforços metodológicos, mas eu acho que esse é um dos polos de discussão, assim, né? Que eu sei que o grupo está interessado e eu trago isso para debate também, porque eu acho que esse é uma das possibilidades de consolidação teórico-conceitual da semiótica crítica é essa a compreensão do seu aspecto metodológico a partir disso, né? Então, é um conceito que não está feito, porque os conceitos estão para se fazer, né? Eu acho que é o trabalho futuro, sempre a consolidação do conceito, né? É o que fala o Deleuze aqui, né? Essa ideia de que um conceito só é provado, né, em jogo. A potência do sistema só se prova aplicando é um termo ruim, né? Mas jogando com esses conceitos, né? E porque a semiótica também está interessada em formalizações futuras, né? Não é um conceito prescritivo. A semiótica crítica não dizia o que a gente tinha que fazer, a gente fez coisas e essas coisas dizem o que é a semiótica crítica. E a gente vai continuar dizendo elas também a partir disso. Era um pouco isso, gente. Queria agradecer de novo pela oportunidade, assim, foi divertido fazer essa arqueologia.